E aí, galera, ligado aqui no De Olho no Jogo, tudo certo? Conteúdo novo aqui no canal, dessa vez para falar sobre o Coritiba do técnico Gustavo Morínigo. Após aquela eliminação precoce no Campeonato Paranaense, um início irregular na Série B do Campeonato Brasileiro e a eliminação na Copa do Brasil para o Flamengo, o Coritiba alcançou uma marca importante de invencibilidade e chegou já a 8 jogos sem perder. 5 vitórias e 3 empates, vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai tratar aqui sobre o jogo contra o Vasco da Gama, o jogo da última terça-feira, como que foi o comportamento ofensivo e defensivo do Coritiba, mas também tratar um pouco do panorama geral do Coxa na Série B. Antes da gente avançar no vídeo, fica já o pedido para você, se inscreva aqui no canal De Olho no Jogo, deixe o seu like no vídeo, participe comentando aqui do nosso conteúdo. Para falar de Coxa e Vasco da Gama e desse momento, desse recorte do Coritiba dos 8 jogos sem perder, estou aqui com o Guilherme de Paula. Primeiro, Guilherme, acho que vale a gente começar a discussão pela escalação do técnico Gustavo Morínigo, que voltou a armar o time com 3 volantes, dessa vez Val, Bochecha e Matheus Salles jogando juntos. William Farias ficou no banco de reservas. E quando saiu a escalação, quando os repórteres passaram a tratar desse provável time, a primeira reação foi, mas não é defensivo demais para jogar em casa contra o Vasco? Até porque no lado esquerdo estava o Guilherme Biro, não estava o Natanael. O Biro é um atleta com vocação mais defensiva do que ofensiva. Mas, contrariando essa teoria, foi um dos jogos aí mais criativos do Coritiba nessa Série B. Fala aí, Guilherme, tudo beleza? Beleza, Piva? Um abraço aí para todo mundo que está acompanhando a gente, que tem comentado aí nos vídeos, tá bem legal a participação. Piva, cara, primeiro sobre o Coritiba na Série B, eu acho que é importante a gente identificar que o Morínigo ele fez uma ruptura de estilo, né? Houve uma mudança significativa. Coritiba é um time mais defensivo hoje. E aí, independente de jogar ou com os 3 volantes, ou com 3 atacantes, né? Quando tem Igor Paixão e Vagninho, é uma equipe que se defende durante muito tempo e se defende bem. São duas coisas diferentes, né? Mas é claro, o Coritiba tem optado por se defender mais, por ser um time mais conservador. Isso tem entregue, no mínimo, resultados, e no mínimo o Coritiba tem sido competitivo, não tem sido brilhante. Agora, dizer por si só que o sistema com os 3 volantes torna o Coritiba mais defensivo, aí já é um baita mito, é um rótulo, e aqui a gente vai tentar mostrar no vídeo como isso não é verdade, né? A prática mostra um time que consegue sim ser ofensivo durante boa parte do jogo, foi assim contra o Vasco. Até pela característica dos jogadores, né, Guilherme? A gente já fez aqui um vídeo sobre o Gustavo Bochecha, especificamente quando foi contratado. Ele não é aquele volante caçador, não é, por exemplo, jogando William Farias, Matheus Salles e Johnny Douglas juntos. O Bochecha é um jogador ali que tem essa característica de ser um terceiro homem do meio de campo, consegue comunicação fácil ali com os atacantes, com os extremos. E o Val também é um atleta que aqui no Coritiba se revelou ser esse jogador aí que faz o área a área, tem uma finalização de média e longa distância muito interessante. E aí, Piva, a gente já pode até ir para o primeiro vídeo, porque ele mostra como o Coritiba tentou ser ofensivo contra o Vasco em alguns momentos, né? Nos momentos que o jogo permitiu isso, porque houve também ali uma alternância, né, de domínio muito clara. E aí a gente já vai observar aqui no primeiro vídeo, e aqui, ó, o primeiro flagrante, as 2 marcações aqui são os 2 laterais, tá? Guilherme Biro e Natanael. São eles que preenchem o lado de campo do Coritiba. Na frente você tem, na prática, né, muito mais uma dupla de ataque com o Igor Paixão jogando próximo do Léo Gamalho. E aí, o que eu acho mais interessante dessa formação, pela característica dos jogadores que você citou, mas também pela capacidade técnica, que é como o Coritiba consegue ter, muitas vezes, um quarteto de meio de campo, né? Com o Matheus Salles, com o Bochecha, com o Val e com o Robinho. É exatamente essa movimentação que a gente viu ali, né? 4 jogadores que se aproximam
e que tem capacidade técnica para fazer o time jogar. E ainda conto com o Léo Gamalho, que é um cara que faz muito bem o pivô, né? Ele não é só um centroavante do último toque, e o Coritiba utilizou ele para, por exemplo, encontrar o Bochecha ali como homem livre no meio de campo. Foi uma jogada que funcionou. Só não funcionou mais por esse cara que está com a bola aí, pelo Igor Paixão. Ele terminou muito mal as jogadas, né, na noite dessa terça-feira, especialmente. Acho que é um problema de elenco, né, que o Coritiba tem. O Coritiba não é um time que cria muitas oportunidades, que transforma os seus atacantes em protagonista. Tudo isso é uma verdade. Só que, ao mesmo tempo, né, o jogo de ontem entregou esse Coritiba mais afim de atacar, né? Eu acho que a gente até consegue observar por essa postura, né? O Coritiba tá com muitos jogadores à frente da linha da bola, tá com 8 jogadores, né, no campo ofensivo, apenas os 2 jogadores ainda no campo de defesa, muitos jogadores passando da linha da bola. Então é um time que tentou atacar, faltou qualidade ali no momento da definição, mas pode ser até meio teimosia minha, eu acho que até do canal, né, a gente concorda nesse sentido, mas essa é uma formação que entregou de novo um rendimento pelo menos ok. O Coritiba conseguiu ser competitivo e, na minha opinião, jogou melhor do que jogou, por exemplo, quando teve Vagninho e Igor Paixão juntos, e aí a qualidade normalmente cai um pouquinho, né? Guilherme, batendo nessa tecla da qualidade, o que eu acredito que vai vir à cabeça de quem está acompanhando aqui o vídeo, se o posicionamento é ok e o pecou na qualidade na hora da conclusão, não é possível ter o Rafinha fazendo esse papel que coube nessa partida contra o Vasco da Gama ao Igor Paixão. A parte física compromete muito, apesar dessa entrega da qualidade. Como que você vê essa discussão que fica muito atrelada à formação, a essa aposta do Coritiba no jogo de ontem, como o Bochecha, Matheus Salles e o Val juntos, aí na frente, resumindo, né, mas Robinho, Igor Paixão e o Léo Gamalho. Entrar talvez na grande discussão do momento, né, Piva, do Coritiba, que é ter Robinho e Rafinha juntos ao mesmo tempo. Até pela declaração do Morínigo, na minha opinião, está muito claro que ele só não coloca os 2 jogadores juntos por uma questão física. Há claramente ali um revezamento. Robinho joga uma parte do jogo, o Rafinha joga outra. Claro que isso frustra o torcedor, porque são tecnicamente 2 dos melhores jogadores do Coritiba. Eles estão num nível de protagonismo técnico mesmo, que podem decidir jogos na Série B, né? Inclusive com essa recuperação do Robinho. Mas a parte física tem limitado isso, né? Isso claramente não tem permitido o Morínigo escolher os 2 ao mesmo tempo. Seria o ideal, até com esse meio de campo, né? Ele, o Rafinha no lugar do Igor Paixão seria muito possível, mas aí é claro que você vai exigir do Rafinha um papel defensivo, você vai ter 2 jogadores que não costumam terminar os jogos, né? Que não atuam durante 90 minutos. Isso tem pesado para o Morínigo. Só passa por isso a explicação, porque tecnicamente me parece que é até meio óbvio que os 2 deveriam jogar juntos. Guilherme, a gente passando ali já para os demais vídeos, mas ainda a respeito desse, a gente viu o posicionamento dos 2 laterais, o Natanael pela direita, o Guilherme Biro pela esquerda, então aqui já até destacados no vídeo para quem está acompanhando, os 2 bem ofensivos. Eu gosto do Coritiba com essa formação dos 3 volantes, especialmente tendo o Val e Bochecha juntos. Mas, pelas características, para mim me faz mais sentido você ter o Igor pela direita e o Natanael pela esquerda, porque o Bira é um atleta que se destaca mais pela qualidade defensiva. Daqui a pouco a gente vai até tratar da marcação do Coxa, como vem funcionando, mas até para a gente começar a abordar essa questão de como está marcando. Tendo a bola, você vê essa possibilidade do Natanael voltar para a lateral esquerda, o Igor assumir a lateral direita para ter o corredor forte pelos 2 lados, já que por dentro tem esse jogo, ou você acha que o sistema defensivo também acaba pesando aí nessa escolha pelo Guilherme Biro? Cara, se você for pensar, né, por exemplo, na Eurocopa como uma competição que
apontou algumas tendências, né? Hoje é diferente. Antes, só as grandes competições apontavam tendências. Hoje, o jogo de clubes já aponta essa tendência porque a gente vê a cada final de semana. Mas se teve algo que foi muito claro, muito destacado, né, na competição, foi a capacidade de decisão dos laterais. E especialmente os alas jogando pela esquerda com o pé direito. Porque para construir, e aí eu estou falando lá da primeira fase de construção, né, da saída de bola, eu não vejo tantas vantagens. Agora, para definir, te traz vantagens, né? Porque o cara vai participar normalmente como um segundo atacante, ele já chega preparado para finalizar, né? Porque já chega com um ângulo mais aberto para fazer esse chute. Então eu entendo que sim, o Natanael seria, na função que apareceu ali o Guilherme Biro, né? E é um dos primeiros destaques do vídeo, o Natanael seria muito mais desequilibrante do que é o Guilherme Biro. Isso, inclusive, evidencia mais os problemas do Guilherme Biro do que potencializa as qualidades que ele tem. Eu acho que é um pouco a missão do técnico, né? Proteger o que o cara tem de pior, né? Tentar resguardar aquilo, não expor o jogador. E nesse caso, o Biro está exposto, porque ele está fazendo uma função que não é muito a dele, né? Ele não vai trazer desequilíbrio lá na fase de finalização, perto do gol do adversário, não vai infiltrar na área, não vai ser uma preocupação. E aí, apesar dele estar posicionado, né, de maneira correta, ele vai ser mais um problema do que uma solução nesse caso. O que pesa favorável ao Guilherme Biro acaba sendo ali o sistema defensivo. Embora nesse vídeo a gente esteja vendo aí ele tendo muita liberdade para atacar, como já destacamos, não é a principal virtude, não é a maior capacidade que ele tem, mas na marcação, que vinha sendo o ponto forte do Coritiba nessa retomada e nesses 8 jogos sem perder, apenas 3 gols sofridos nesse recorte dos 8 jogos, como o Henrique em campo acaba casando até a entrada do Biro, do Henrique, meio que juntos, né, no time, apenas 2 gols sofridos. Só o Remo e o Vasco da Gama nessa partida aí dessa semana marcaram gol no Coxa. Como que tem sido o funcionamento do sistema defensivo do Coxa? Qual que é o papel do Biro e por que isso tem um peso daí na avaliação da comissão técnica, ao menos nessa queda de braço ali com a qualidade ofensiva do Natanael pelo lado esquerdo? Hoje, Piva, apesar da gente ter mostrado ali, né, o posicionamento dos dois laterais, aquele desenho ali tem sido mais uma exceção do que a regra. Porque a gente vai notar, e aqui é um comportamento que acontece muito, e o que eu quero dizer é que não é por conta dos 3 volantes, tá? Mas, de maneira geral, o Coritiba tem marcado dessa forma que a gente está vendo aqui, com 2 linhas de 4, um time que prioriza completamente, né, a fase defensiva, marca no próprio campo. Esses 2 jogadores mais à frente são Robinho e Léo Gamalho. Não são jogadores com capacidade para pressionar o adversário, não é isso que eles fazem de melhor, por isso que eles permitem até essa saída, mas o Coritiba, quando essa bola chega na segunda linha de marcação, no segundo bloco, ali o Coritiba está marcando direitinho, e aí vai desarmar e vai contra-atacar. O Coritiba passa muito tempo dos jogos dessa forma. Claro que tem circunstância, né? Quando você faz um gol logo no começo do jogo, isso já traz isso como tendência. Mas a ideia do Monínico tem sido essa, e pode ser o Vasco, pode ser o Remo ou pode ser o Vitória. O Coritiba tem jogado assim, com um bloco defensivo muito mais baixo do que era no começo da temporada. É dessa maneira que marca o Coritiba, e aqui a gente está falando de um 0-0, tá? Não tem nem influência do placar no desenho que o Coritiba tá fazendo, pelo menos nesse momento, nesse flagrante que a gente está mostrando no vídeo, Piva. E embora a gente venha destacando o sistema defensivo do Coritiba, que vem sendo aí o ponto forte nessa melhora, nessa série de partidas sem perder, no jogo de ontem contra o Vasco especificamente, o Peck encontrou ali um espaço pelo lado direito do ataque do Vasco, lado esquerdo da defesa do Coritiba. O Peck, com menos de 1 minuto, logo no primeiro minuto da partida, ele já tem uma chance muito boa, tem outras situações em que ele leva muito perigo contra a meta do Wilson. Já é possível apontar o que tinha de desajuste por ali, o que estava acontecendo, que o Vasco encontrava essa lacuna, Guilherme? Piva, vamos lá. Aqui a gente vai ver um lance que o Coritiba ele tá bem posicionado, né? E eu quero mostrar exatamente aqui essa compactação, e ela tá acontecendo. O Coritiba não
concede espaço para o adversário entre as linhas de marcação, mas ele concede uma superioridade que o Vasco conseguiu aproveitar em alguns momentos, né? Aqui a gente vai ver o Robinho, que é o jogador que está destacado ali em amarelo, ele já não está fazendo parte da marcação. O cara que está à frente da linha da bola, ele não está participando da marcação, não tá marcando ninguém, ele não consegue fechar a linha de passe, não consegue fazer nada. E aqui, Piva, a gente consegue ver no setor um 5 contra 4, justamente porque, né, o zagueiro do Vasco avançou sem marcação, ninguém pressionou, ninguém saltou, né, a pressão, nem esses jogadores mais recuados, e nem o Robinho acompanhou de verdade, ele marcou apenas com o olho, e aí o Vasco consegue, nessa superioridade, atrair o Guilherme Biro já está um pouquinho mais à frente, e aí desorganiza, porque quem tem que sair é o Castan, e aí termina na finalização do Peck. É um exemplo raro de desequilíbrio da defesa do Coritiba, mas no jogo de ontem aconteceu, mesmo com o time todo postado lá atrás, né? Mas aqui dá para ver bem como o Vasco conseguiu fazer uma superioridade de um 5 contra 4. Por isso que eu tenho muito cuidado na hora de, quando a jogada tá entrando, né, muito por um lado, responsabilizar só o lateral. Ali claramente não é só o Guilherme Biro, né? A gente vai notar onde ele tá posicionado no começo da jogada, e ele é o lateral esquerdo aqui, né? Dá para ver claramente. Ele é fixado pelo atacante do Vasco, ou seja, ele quebrou a linha de marcação para pressionar, mas tem uma superioridade, né? Que daí o Coritiba já não consegue marcar. O que a gente está mostrando aqui não é um padrão do time nas últimas rodadas, mas aconteceu no jogo de ontem, mesmo com o lado forte de marcação, né? Que tem Guilherme Biro, que tem Castan por ali, para a gente exemplificar o que aconteceu no duelo contra o Vasco. Piva. E o que é interessante, Guilherme, desse recorte aqui, é claro, a gente está mostrando um lance, mas foi uma jogada que o Vasco encontrou algumas vezes, foram algumas situações ali que o time vascaíno conseguiu chegar, o time do Marcelo Cabo conseguiu encontrar. O Peck foi bastante participativo no jogo de ontem, mas o que eu acho interessante desse recorte especificamente, não tem nenhum jogador do Coritiba dentro da grande área e as linhas são próximas. Então, é aquela questão que estava espaçado. Esse comportamento do Robinho gera esse desequilíbrio que desencadeia essa chance muito boa do Vasco da Gama. Vasco, Piva, fez ali uma saída de 3, né? E esse terceiro jogador conseguiu ter espaço para conduzir, e quando ele carregou essa bola, é ele que gera essa superioridade. E ele poderia ter gerado um outro problema, né? Se um jogador do Coritiba sai para pressionar, provavelmente ele vai encontrar um homem livre. Então faz muita diferença essa participação na marcação. A chave do lance aqui, a principal, é o comportamento do Robinho, e depois o Coritiba vai se desorganizando, né? Eu falo muito aqui no canal, né, em vídeos e nas transmissões lá da rádio, sobre você ter a posse com a intenção de desorganizar a defesa. Esse aqui é um exemplo, cara, de como você desorganiza o adversário, que tá organizadinho, né? Tá ali compacto, tá jogando ali em 20 metros no máximo, mas por uma movimentação do seu defensor e do atacante do adversário, a defesa do adversário fica toda desestruturada, o zagueiro tem que virar lateral esquerdo e a área fica a convite aí para o Guilherme Peck finalizar. O Coritiba até conseguiu compensar, né? É importante que se diga, evitou ali uma finalização mais perigosa do Vasco. Piva. Você que nos acompanhou até o fim, deixa aí seu comentário. É possível armar esse time do Coritiba com Robinho, Rafinha, Léo Gamalho juntos? Gosta dessa formação com 3 volantes? Acha defensivo demais? Lateral esquerda, tendo esses 3 volantes, prefere mesmo o Guilherme Biro? Quer ver o Ângelo, uma promessa da base? Quer o Natanael por ali? Participe, deixe seu comentário, mas fica mais uma vez o pedido, se inscreva aqui no canal, dê o seu like e participe com a gente do De Olho no Jogo. Muito obrigado, Guilherme de Paula. Voltamos aí nos próximos dias com mais conteúdo envolvendo o futebol paranaense, envolvendo o futebol brasileiro no modo geral.